bom dia, bom dia, bom dia, minhas preciosas. Depois de 2 anos, estamos de volta. A maternidade venceu. E aqui estou, para a glória e honra do Senhor. Né? Eu sempre falo, a criança cresce. Mas o que Deus coloca na nossa mão, a gente nunca pode deixar de fazer. E hoje estamos unidas com um só propósito. Quero que vocês fiquem bem à vontade, calma. É normal, como uma conversa, e vai dar certo. Tá conosco a nossa Bispa Aparecida. Tudo bom, gente? A paz do Senhor Jesus. A É um paz do prazer Senhor. estar aqui participando, né? Juntamente com todos vocês. Tá conosco também nossa pastora Andréia. Pai do Senhor, gente. Estamos aí, fica ligadinho que vai dar bom. E tá conosco hoje a nossa Camila, né? Não só uma missionária, como a Andréia também, mas uma grande empresária da Casa do Senhor. E hoje a gente vai abranger vários assuntos para ensinar o povo, né, a decolar, a crescer no conhecimento e na graça, né? E o Senhor nos ajudar com um só propósito, né, Camila? Seja bem-vinda, isso aí. Camila. Fala aí conosco. Paz do Senhor, é isso aí. Vamos estar, né, no mesmo propósito para que os céus possam honrar esse propósito. Já creio que é a vitória. Amém, amém. Vamos fazer uma oração antes de Vamos começar? sim. Quero sempre, como eu sempre agradeço o Senhor, agradecendo a Ele, né? Pedindo a Ele que o Senhor venha nos abençoar e fazer o extraordinário na nossa vida. E eu creio que o Senhor vai fazer o sobrenatural. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse minuto, por esse momento. Eu quero te agradecer porque coisas muito maiores o Senhor vai te fazer. Senhor, eu quero te agradecer por cada uma que está aqui, Deus, Aleluia. que não é só um café, um podcast, mas sim ser um momento que a gente tem para Glória poder a Deus. abranger o seu conhecimento, a sua graça. Senhor, vai usando as tuas filhas com o teu poder e com a tua glória. Vai repreendendo, Senhor, todo o mal. Eu creio, Deus querido, que desde o momento que a gente bota a planta do pé nesse local, esse local é do Senhor. Então, Senhor, que a tua Aleluia. atmosfera, que todo bloqueio, que a tua paz venha estar conosco, que o teu entendimento, Pai, venha nos usar mais e mais para o teu nome ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, fica livre. Eu sei que é a primeira vez de vocês, mas eu não quero que vocês falem um pouco. Eu quero deixar a pastora Andréia falar um pouco, né? Uma palavra. Quero deixar a senhora bem à vontade. Quero começar com a glória. senhora. Eu ia começar, sabe? Ler um versículo. Então, eu vou começar o versículo de Ruth. O texto vai dizer: Ruth deleita os pés de Boaz. Né? Quantas mulheres hoje esperam o Boaz chegar, a vitória chegar, né? As guerras são grandes, mas o Senhor dá discernimento, sabedoria para a gente ultrapassar o que a gente precisa, né? Eu gosto muito desse contexto, que esse contexto vai me ensinar a gente não só paralisar naquilo que a gente tem, mas avançar no propósito que o Senhor tem para a nossa vida, amém? O texto vai dizer: Noemi, sua sogra, e minha filha não hei de buscar o descanso, para que fique bem. Ora, pois não Boaz, cuja a moça investiu ou nossa panela. Eita Jesus, glória a Deus. Eis que esta noite pelejará a serva e a eira. Leva-te, pois, unge-te as vestes dos teus vestidos e desce a eira, porque não tens desde conhecer o homem, né? O texto vai dizer que Ruth, né, e Noemi, a sogra ajudou no momento que o seu filho, né, falar de dor, de perda é um momento difícil, mas diante de tantos obstáculos, Deus ele deu sabedoria para ela poder crescer, né, chegar onde o propósito que ela tinha. E muitas das vezes, quantos empresários, quantas pessoas que também não são empresários, né, Bispa Aparecida, Verdade. passa por dificuldade e acha que aquilo ali é o fim, que não tem mais saída. Mas não, é só uma vírgula que Deus vai começar a fazer uma nova história. E é por isso que a Bispa também está aqui. Que Deus vai começar a fazer uma nova história. Então, eu ia começar com você, mas, né? Então, vamos começar com a Bispa. Vamos deixar a Bispa um pouco mais à vontade. Bispa está vindo aí com um projeto, né? Esse projeto, um instituto, a qual Deus ele está alavancando, né, com conhecimento, e o Boaz está chegando. Fala para mim, Bispo, um pouco do seu projeto, onde fica a sua igreja. Quero conhecer um pouco a senhora. Fica à vontade, diante de tantas guerras, né? O pai no UTI, mas nem assim deixou de vir fazer a vontade de Deus. Independente das situações, ela se encontra aqui pregando, louvando, e a gente tem a certeza que enquanto a gente está aqui, o Senhor está lá cuidando, né? Em nome de Jesus.
É verdade. A gente não pode parar em meia circunstância, né? A gente Verdade. tem que estar sempre disposta a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque Jesus também teve seus imprevistos, mas ele não deixou de curar. Ele não deixou de liberar uma palavra para mim e para você, né? E a gente também Verdade. tem que seguir o mesmo caminho, né? Porque a Bíblia vai dizer que nós temos que ser imitadores de Cristo. Então a verdade. gente tem que passar por cima das situações, das circunstâncias, para poder a gente chegar onde Jesus quer. A gente não pode parar, porque se a gente parar, a gente vai morrer, a gente vai naufragar. Mas não, se você está achando que vai naufragar, desperta o mestre. A Bíblia vai dizer, né, que Jesus estava no Aleluia. meio de uma tempestade e os discípulos estavam ali e os discípulos pensaram que ia naufragar, mas era só uma tempestade para, eu creio para mim, que é para testar a fé. Né, a coragem para ver se você ia seguir em frente, ia ser que nem Débora. Não, eu vou para frente da guerra, né? Se Deus me chamou, tô lá com toda a intrepidez, ousadia dela, né? Que eu amo falar sobre Débora, mas eles foram lá na polpa do barco, acorda, mestre, acorda. Então, se você está na dificuldade, não tem, pode gritar à vontade. Fala, mestre, chora, desperta ele, para ele poder dar ordem ao meu e ao teu favor, para que a Amém. tempestade ela se acalma. Mas primeiro a gente tem que fazer o quê? A vontade dele. A gente tem que se alinhar com aquilo que ele tem para conosco, né? Para que isso aconteça, porque quando a gente chamar, ele ouvir. Tem que ter senha. O crente tem que Eita, ter glória. senha com Jesus. Se não tiver, o barco vai naufragar, não é mesmo? Eu me chamo Bispa Aparecida. A gente vai falando até acaba de se apresentar, mas eu sou a Pode Bispa pregar. Aparecida. Eu moro em Cosmo. A minha igreja fica em Cosmo, na Rua das Amoreiras, 255. Todos estão convidados, né, a participar conosco. O culto lá é às terças, às 19 horas. E domingo, culto de louvor e adoração às 9 da manhã. Amém? E a gente está aí com esse projeto aí do Instituto Brasil Fome Zero, né? A gente tem um empresário nos ajudando, né? A gente doa alimentos, cestas básicas, frutas, legumes. Não é só a cesta básica. A gente entra também com legumes, sabe? Frutas. A gente vai lá no Ceasa, a gente busca, carrega aqueles carrinhos, sabe, pesado, a gente vai. Jesus chamou para fazer a obra. Então a gente está aí para fazer a obra. Então a gente vai lá, a gente volta e a gente vê pessoas carentes, sabe, minha pastora, que precisa. E quando recebe uma bolsa de alimento, uma cesta básica, tu vê a alegria, a lágrima desce, porque a casa estava vazia. E muitas das vezes a gente só quer olhar para o nosso umbigo. Ei, você que está em casa, você que é empresário, nos ajude nessa pegada, porque são muita gente que precisa. Você vê pessoas, sabe, verdadeiros, sabe, que são gratos àquela cesta, né? Esse final de semana, né, chegou uma moça lá que a gente está acompanhando ela está frequentando a igreja, através do projeto ela veio para a igreja, sabe, a gente está abraçando, e assim a gente doa também cama, roupa, tudo isso a gente vai doando também, tudo que o povo mandar a gente está recebendo. Então você que quer fazer alguma doação, a entrega é na Rua das Amoreiras 255, tá bom? Cosmo, a gente está aceitando todo tipo de doação, é muito bem-vinda, tá bom? Então a gente está aí nessa pegada, se você quiser nos ajudar, vocês ficam à vontade, porque é muito gratificante Verdade. falar, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer o ID, É né? O ID verdade. não é só pregar, o ID é abraçar os órfãos, né? Os carentes, e assim vai. E a gente também tem projetos de aulas, né? De pintura, para ajudar o povo, né? A ter uma renda extra, né? Junto com aquela que já tem, para poder viver melhorzinho no meio da sociedade, né? A, Então a gente está aí com esse projeto aí, vocês ficam à vontade, a amém? gente dá a vara e ensina a pescar. É aquele Isso aí. ditado, você tem que aprender. Independente da situação, Verdade. Jesus ele nos ensina em todos os momentos. De repente você está dentro da sua casa agora, é um grande empresário, mas o recurso parou, a goteira fechou. Mas o Senhor te dá estratégia para você poder vencer. E quantas pessoas que eu conheço que diante do meu ministério, porque as pessoas só pregam sobre prosperidade, Verdade. sobre bênçãos,
nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mas eles esquecem que para a gente chegar até a bênção, passamos por alguns obstáculos, a qual muitos não pregam, muitos não falam, do que a trajetória vai nos ensinar e nos delgar o nível que a gente tem que chegar, como a bispa já falou. De Gênesis a Apocalipse, Deus vai te dando estratégia para você vencer. Eu frisei muito em Ruth, porque Ruth, Deus ele deu a estratégia. Noemi ensinou Ruth a chegar ao objetivo que ela precisava. Sabe o que eu entendo disso? É a oportunidade que Deus gera para mim e para a tua vida, para a gente poder crescer e chegar onde a gente quer chegar. Às vezes a gente passa por um momento, como a bispa falou, que é para a gente poder destravar. A gente tem que passar por alguns círculos para poder aprender, amadurecer. Aí Jesus olha para mim, para você e diz: poxa, você trabalhou com tanto isso, trabalhou com tanto aquilo, e agora? Como você vai gerar? É dentro de um sofrimento que Jesus faz gerar uma grande bênção. De todas das fases que Deus faz a gente passar, eu entendo que essa oportunidade que Noemi deu para Ruth foi para mudar a história dela. E eu creio que Deus vai mudar a história de muitas famílias que estão ali, perecendo, passando por um momento difícil, e eu tô junto com a senhora. E eu creio que Deus vai trazer muitas pessoas para poder ajudar, né? É verdade. Engraçado que Ruth, ela venceu, né? Ela recebeu Boaz. Mas a gente vai entender, por ela ter recebido Boaz, foi por causa da obediência dela. Porque tudo que Noemi passou para ela, ela fez dentro de uma obediência sem questionar. É verdade. Sabe? E muitas das vezes a gente somos muito questionadores e a gente acaba perdendo, porque a gente quer questionar e esquecer de obedecer. E o segredo da nossa vitória, a chave do céu, é a obediência. Se tu obedece, tu vai chegar, tu vai receber o seu Boaz. Mas, ó, fica na obediência. Aleluia. E de tantas oportunidades, pastor Andréia, Deus ele faz a gente vencer, né? Faz a gente destravar, faz a gente chegar onde a gente nunca chegou, né? E eu creio que nessa manhã a oportunidade que Deus nos deu é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa vida. E eu creio que Deus ele não une em vão, ele une propósito. E nessa manhã eu louvo o Senhor, não posso deixar de falar. Conheci o Renan através da internet, não tem como não falar, né, Renan? E ele foi tão carinhoso, tão simpático, que eu falei: Renan, eu tenho uma bebê, será que eu consigo, né? Porque quantas pessoas, às vezes, não dão oportunidade por causa de criança. Eu mesmo fui fazer a unha essa semana, a manicure desmarcou porque eu tinha uma bebê. E isso, para mim, faz gerar oportunidade. Que às vezes as pessoas perdem a oportunidade por saber que Deus tem um propósito para destravar toda a meta da nossa vida. Pode se sentir privilegiado, Renan, porque você vai vencer. Deus vai abrir, vai chegar muitos clientes nesse lugar. Não tem como não deixar de dizer, né, pastor Andréia? Dentro daquele salão. Fala aí, pastor Andréia, conta um pouco da sua pregação, dá uma palavra, destrava, eita, lá, baixube, decova, né? Que eu tô sentindo a senhora um pouco travada, tem que destravar a terra. Aleluia! Conforme você estava falando aí, Deus me fez lembrar quando tu chegou lá no salão e Deus começou a te usar, né? Falando sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, Deus usou muito a pastora Renata e Deus ele começou a fazer muitas coisas. Vou chorar, o interessante é dentro disso que realmente há um propósito do céu da nossa vida aqui nessa manhã, né? E eu creio que Deus tem falado comigo sobre o povo de Israel, a saída do povo de Israel. Quando o povo sai do Egito, Deus levanta Moisés para poder libertar o povo. E quando o povo está diante do Mar Vermelho, o povo vai olhar para trás. E aí o povo vai começar a murmurar, a questionar, a pressionar Moisés. Aí vai clamar ao Senhor e Deus vai dizer: por que clamas a mim? Diga o meu povo que marche. Deus dele vai abrir o mar. Conforme eles estão andando, e isso daqui me chamou muita atenção. Porque conforme eles estão nessa caminhada da travessia do mar, o texto vai dizer que os egípcios estão vindo. Estão no meio da travessia.
os egípcios estão vindo. O texto diz que hoje o que estava na frente deles passa por detrás. Forte isso. Quem estava atrás do povo de Israel estava em trevas. Eu fiquei tentando imaginar, missionária Camila, a guerra que foi travada Verdade. entre a treva e a luz, Meu que Deus. protegiu o povo de Israel Terrível. para ele não ser atingido. Eita. Eu falei, Jesus, esse mistério é muito profundo. Verdade. Eles estavam travando guerra dentro Muita da guerra. travessia do É. mar, dentro daquilo que Deus tinha aberto. E muitas das vezes a gente está diante do mar, Deus abre a porta, Deus começa a fazer, e aí a gente começa a sentir a pressão do adversário. Verdade. A gente começa a sentir a guerra. É verdade. E a gente para e pensa, Senhor, tu abriu, Eita, tu varão. fez, tu falou. Eita, Por que Jesus. essa guerra toda? Mas é batalha. É. Já abriu. E se já abriu, é Deus dizendo para mim, para tua vida nessa manhã. Continua marchando, porque o mar já está aberto. Aleluia. Aleluia, Jesus. Continua marchando, porque o mar já está aberto. Aleluia, já está aberto. Enquanto eles estão marchando, atravessando, tinha anjo atrás dele, protegendo. Glória a Deus. Proteção do céu no meio Amém. do mar aberto. Isso daqui é Meu muito Deus, forte. Coisa é muito forte. missionária Camila. E é Muito, na muito hora, forte. bispa, que a gente sente a pressão e a sensação, porque o inimigo ele tenta manipular nossas emoções, Verdade. em achar que nós estamos sozinhos e fomos abandonados por eles, porque esse foi o sentimento. Verdade. Moisés ele vai dizer, quando o povo começa a impressionar ele, Moisés ele vai dizer, não temas, parai e vede o livramento Deus. que o Senhor os dará. Aleluia, É Jesus. forte. Não Jesus. temas, porque dentro da pressão o medo vem. Verdade. E aí que o inimigo ele tenta parar, para né? poder querer manipular tuas emoções, te deixar desgovernado, É. É. desequilibrado. Aí Moisés fala, não temas. Primeira coisa que Só o para inimigo faz é querer tocar no nosso emocional. É Isso. verdade. Porque tocando no nosso emocional vai tirar toda a nossa estrutura. Porque o povo de Israel, eles vê. É. E esse tá o problema. Quando a gente vê, quando a gente olha para o cenário, é aí que vem esse desequilíbrio emocional. É verdade. O medo Um tentou parar o povo. E hoje é o que tem muito acontecido. O medo tem tentado parar aquele quem o Senhor tem chamado para poder avançar, sair de uma geografia para entrar em outra. Porque o povo de Israel ainda estava geograficamente dentro do Egito. Verdade. Na travessia estava acontecendo a total libertação do povo. Então o medo estava tentando parar. Quando eles atravessaram dentro dessa guerra, isso daqui é muito forte. Falei, meu Deus, e a gente lê tanta Bíblia, né? É verdade. A gente acaba deixando algumas coisas passar desapercebidas. Isso. Deixa vai dizer que eles pisam em terra seca, na beira do mar. Eles vão olhar para trás. Só que havia uma palavra que foi liberada antes do mar abrir. Hoje, os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais. Eita, Eu glória. creio. Eu Vocês creio. Em ó. nome de Jesus. Eu creio. O mar se Deus. fecha e eles vão olhar para trás. Falei, Jesus, qual era o problema do povo em olhar para trás? Eles olham para trás e vê todos os egípcios mortos na beira do mar. Isso daqui é muito forte. É verdade. Isso daqui é muito forte. Terrível. Aí o texto vai dizer, e o povo acreditou em Deus e passou a acreditar em Moisés. Aí o Senhor falou comigo, quantas das vezes eu libero profecias
Na boca do profeta, da minha parte, tem pessoas que não acreditam. É verdade. Só que eles não estão desacreditando daquilo que você fala. Porque quem está falando sou eu através de você. Então ele desacredita de mim. Mas aqui eles tiveram que ver. Meu Porque o Deus. povo caminhava por vista e não por fé. Terrível. Aí essa vem a palavra. graça dizendo: vocês precisam caminhar por fé. É verdade. É por fé. É por fé, é acreditar. É acreditar que vai conseguir, vai dar certo. Verdade. Não tem como. Não. Se Deus falou, vai dar certo. Não tem como dar errado. É verdade. O povo sai rico. Tá cheio de ouro. Irmão, isso daqui é muito forte. Tá Coisa cheio linda. de ouro Verdade. Mas na não- mão do povo. É. Será, Camila? Verdade. Tá cheio de ouro. Aí o Senhor falou Eles comigo, minha recebem. filha, cuidado. Porque os tesouros que eu coloquei na tua mão não é para você levantar como idolatria. É verdade. Terrível. É verdade. Como Tem que um se plano com esses tesouros que o céu colocou sobre a tua vida. Tem um plano. Tem. Tem um plano. E Deus, ele vai cumprir esse propósito. Eu creio. Amém. E a Em nome de gente que Jesus. somos, todas nós, né? Somos desse ramo de empreendedorismo, né? Eu sou pastora, congrego no Ministério Palavra Profética, dirigimos num culto de libertação, eu, a missionária Camila, sou cabeleireira. Então, a gente que... a gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? É. Daqui a pouco a gente vai e volta a trabalhar, daqui a pouco a gente Verdade. vai, prega, que sou pregadora também. E a gente fica, Senhor, me ajuda a conciliar tudo. Porque você tem que, como foi a palavra que a pastora Renata iniciou, Noemi, ela perde toda a sua casa. Perde. Mas uma mulher decidiu apoiar ela. Verdade. Esse texto é muito lindo. É verdade. Aí Muito nasce, lindo. né, a amizade do céu. A É. qual a gente estava, né, Verdade. tomando um café e a gente estava falando das amizades de Deus. Deus uniu as duas, para um propósito. Para um propósito. E as amizades do céu vêm com um propósito. Deus, ele é Verdade. fiel. E o Já- texto vai dizer que ela se apegou. Essa palavra se apegar está dizendo que ela se apega por causa da dificuldade que Noemi está enfrentando. É verdade. Só que eu vejo uma mulher que reconhece quem realmente Noemi é. É verdade. Porque ela conviveu com ela dentro da casa. Ela viu aquela mulher sorrindo. Ela viu aquela mulher sendo amada. Ela viu aquela mulher cuidando dos filhos, cuidando da casa, das é um noras. testemunho, né? Tanto que ela vai dizer, eu não De tenho vida nada. dentro da sua É casa. verdade. Eu não É. tenho nada. E tem hora que a gente fica assim, eu não tenho nada. A pastora Renata mesmo, ela tem esse costume de Eu dizer, tenho. irmão, Tenho não nada, tenho o povo ainda tem nada. inveja de É. mim. Eu falo muito isso. Eu não Às tenho vezes as nada. pessoas falam, mas por que bate na tecla? Porque você se insiste com esse podcast e insiste, mas as pessoas não sabem o chamado que Deus tem na sua vida. É. Eu lembro que quando a primeira rádio que eu participei, as primeiras rádios que Deus me proporcionou, as pessoas não vê o que a gente faz lá atrás, as pessoas É. vê o agora. Agora. É. E eu lembro que o Senhor, ele fez uma promessa para minha família. E começou pela minha tia, né? Sendo pregadora, mas o céu hoje está no céu. Deus, ele foi chamando a família, né? Deus foi libertando, foi trabalhando no meio da minha família e foi me conduzindo a isso. E eu sinto sede de pessoas, sede de alma. Eu vejo essas pessoas desacreditadas. Ah, porque tá difícil. Eu só ouço pessoas dizer, tá difícil. Eu tô passando por um momento difícil, mas eles não agarram na fé. Hebreu 11:1 vai dizer, a fé é a certeza, fundamento daquilo que a gente não vê, mas espera.
E independente de todas as lutas, de todos os obstáculos, como eu sempre falo, eu não tenho nada, Jesus, mas eu tenho a tua graça. E por a gente ter a graça de Deus, pessoas querem tentar paralisar você. Pessoas tentam te matar, tentam te degrinir, tentam manchar as tuas vestes, mas o Senhor não deixa. Ele te levanta no meio deles e diz pra quando eles pensam que tá acabado, tudo acabado, ele chega, segura na tua mão e diz, pastor Andréia, se prepara que seu salão vai ser dentro do shopping. Eu creio. Se prepara que o céu vai começar a mover a lava chuva para começar a cumprir promessas na sua vida. E muitas das vezes a gente se apega em meio tantos problemas. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai nos colocar lá? Será que Deus vai nos honrar? Não se preocupa quem não acredita em você. Não se preocupa quem não te deu a senha para você poder entrar. Se preocupa que o dono da senha está aqui para poder nos fazer chegar. Eu penso dessa maneira. E eu, assim, hoje louvo o Senhor. Porque da senhora está aqui, da Camila está aqui. Daqui a pouco vai chegar mais convidado. Queria que muita gente tivesse comigo, porque eu não tenho como não deixar de falar. Momento de escassez, momento de dificuldade, muitos querem estar perto de você. Mas o momento de vitória, muitos querem estar. Mas que a gente não venha esquecer, no momento da nossa dificuldade, quem nos deu a mão. Para a gente poder chegar a avançar. Eu aprendi isso, Camila. E hoje eu louvo o Senhor, sabe? Que Deus hoje está me dando muita paz. Um novo começo, um novo círculo, uma nova trajetória. Esse projeto hoje, assim, quem olha, de repente está pensando, pastora Renata começou o podcast agora. Não. São quase 5 anos lutando para esse podcast afirmar. E quem não acreditou, eu não tenho que ser igual a ninguém, eu não tenho que mostrar para ninguém igual quem é a pessoa, não. Eu tenho que mostrar quem sou eu. Esse é o meu jeito, Deus me usa desse jeito e vão ter que aceitar do jeito que eu sou. E se não quiser aceitar, Jesus traz outro para poder entender quem a gente somos. Entendeu? E eu entendo que Deus ele vai fazer o extraordinário. Camila, fala um pouquinho do seu projeto, não só uma empresária, uma professora, né? Ensina essas mulheres a avançar, ensina a tirar o medo, né? A ousadia. E me fala um pouco do seu projeto também, que eu quero conhecer, um nome em inglês que eu estou tentando ainda acertar, né, pastora Andréia? Pastora Andréia e missionária Camila está nesse projeto. É agora essa semana, né? Qual a data que é? Então, 15 de junho, a gente vai fazer a nossa primeira edição. E antes de começar a falar do projeto, eu quero iniciar falando... Deus colocou no meu coração, me fez lembrar que quando eu comecei, né, quando Jesus me aceitou, eu trago um versículo desde lá. E hoje ardeu muito no meu coração, me fez lembrar esse versículo que diz em 1 Timóteo 4,16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas tuas coisas, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Essa é a palavra que eu trago desde lá do começo. Há anos atrás, quando Jesus me aceitou. E todos os dias, né, lidar com pessoas, lidar com, né, ensino, lidar, né, a pastora Andréia falou, a gente trabalha com libertação, a gente tem isso e a gente lida com pessoas. E Jesus nos ensina: tem cuidado de ti mesmo. Antes de cuidar das pessoas, a gente tem que cuidar da gente. Foi falado aqui, né, da mente, o medo, paralisar. Então, Deus destravou na minha vida para que eu destravasse na vida de pessoas. Aleluia. E Deus colocou muito forte. Foi engraçado que a gente começou o projeto, né, pastora Andréia? A gente era para ser uma reunião. Só que crente é maluco, né? Verdade. E aí a gente, dessa reunião entre a gente... já foi tendo ideias, a gente vamos convidar a videomaker, vamos convidar outra, e aí a gente foi, e surgiu o Business, Fé e Propósito. Esse projeto é para tirar pessoas que têm medo, tirar do medo pessoas que têm estudo, conhece o que faz, mas tem medo de empreender. Muitas das vezes a gente pensa... ai, mas eu não dou conta. A nossa mente trava ao ponto da gente pensar assim, eu não vou ser capaz de empreender. Então, a gente conversando, a gente pensou, né? Vamos juntar pessoas
vamos juntar alguém que incentive a essas pessoas saírem, né, do medo, dessa dificuldade de dar o primeiro passo. E foi isso que a gente começou a fazer. Aí, logo após, vieram muitas ideias, muitas coisas, mas essa primeira edição é só para a gente se reunir, para começar a se alinhar, para que a gente, através de cada um que for, traga mais um, mais dois, mais três, porque a gente sabe que quando a gente ajuda pessoas, automaticamente somos ajudados, né? Quando a gente Verdade. trabalha no emocional de outras pessoas, o nosso emocional é também, né? É É verdade. mudado. Então, assim, como ela trabalha nessa área, eu trabalho nessa área, mas não está fechado só para a área da beleza, né? A gente lida com Uhum. mulheres, com mulheres que muitas das vezes tem, como a pastora falou, né? Às vezes tem uma criança, tem alguém, sabe, que não pode trabalhar fora, mas ela sabe fazer um bolo, mas ela sabe fazer algo. E Isso, assim, o medo é, será que vai dar certo? Será que a verdade. gente consegue? Então, assim, Deus colocou muito forte no nosso coração para aqui, E para isso que a gente atrapalha ajudasse muito. pessoas a dar o primeiro passo. E eu Verdade. creio que aqui nessa conversa, né, os céus, ele tem unido, né, esse Verdade. propósito para que a gente possa, cada um na sua área, ajudar outras pessoas. Porque eu Verdade. entendo que tudo aquilo que a gente faz, não pensando em nós mesmos, mas sim no No próximo, próximo, Deus, né, honra honra sim. muito, É muito, verdade. muito, muito. Então, assim, é isso. Eu costumo dizer que ninguém senta na minha mesa e sai da mesma forma, porque como a gente sabe, né, que vai sentar todos os tipos de pessoa, né? Vai ter gente que vai estar angustiada, vai ter gente, mas liberar uma palavra, né? Como foi falado, né? Através da palavra que a pastora Andréia falou sobre o povo do Egito. Às vezes a gente precisa, poxa, você tem tudo, está em tuas mãos. O que está faltando para que você entenda que você é capaz, que você É consegue? verdade. E ser incentivadora de pessoas, de mulheres, ser incentivadoras de outras vidas, isso é muito bom, não só para quem é ajudado, mas para a gente. É verdade. Então, hoje a gente vai. Não, quer dizer, hoje não, a gente colocou, né, esse propósito para aqui, para que a gente possa ser canal, assim como Noemi, né, foi canal para Ruth, para chegar até o Boaz dela. Queremos ser Verdade. canais para outras vidas também. Queremos ajudar pessoas para que outras pessoas sejam canais de outras pessoas. E o evangelho é isso, né, pastora? É O evangelho verdade. é isso, né? Às vezes a gente precisa ser, como a pastora Renata falou, somente aquele que dá a vara, né? É Para poder verdade. outras pessoas pescar. E o meu Verdade. intuito, o intuito da pastora e das outras duas meninas que estão com a gente é isso, né? Quais são Nós os nomes dela? é a Alessandra, que é a nossa Alessandra videomaker, Borba É. Alessandra Borba, está É. ali, que tá Ah, aqui tá. gravando tudo. Seja produtora. bem-vinda, Alessandra. Seja bem-vinda. É ela que tá Deus responsável pelo nosso abençoe marketing, você. é ela que faz as nossas divulgação, ela que faz tudo relacionado à mídia, é ela, Amém. a Alessandra Borba. E, E a outra é a Tayane Serra, que trabalha também nessa área da beleza, que cílios. trabalha com tá. cílios, né? Que também é uma bênção na nossa vida, né? Então aí são 4 E mulheres vai com um crescer só esse projeto, propósito. pode ter Isso certeza. aí, quando Vai ela crescer. estava falando, Deus me fez lembrar o meu começo nessa área. Que eu comecei, na realidade, hoje eu sou cabeleireira, mas eu comecei fazendo unha. E a tia do meu marido me botava pra mim poder fazer unha. Eu falava, cara, não gosto, não gosto. Ela, não, tu vai fazer. Pra tu ganhar um trocadinho. Não, vambora, tu sabe, vai Todo dar mundo começa na unha, certo. né? Uhum. Eu já passei É. pela unha. Aí fui pra Eu também já sobrancelha, passei pela até unha. bolo, fui Quem pra não? bolo. Em meio, Fui pra eu bolo costumo dizer que em também. meio ao vale, Jesus ele dá banquete. Dá, É E assim, verdade. ele dá direção pra você, começa a lixar, começa a É cortar. E o verdade. engraçado E hoje é eu tô no que bolo, as depois vim pra pessoas roupa e assim vai. antigamente pensavam que ser manicure era uma profissão de quem não tinha outra opção para fazer. Verdade. É verdade. Hoje, ser manicure É luxo. é
uma profissão de quem estudou muito para É ser verdade. manicure. Uma unha custa é? hoje quanto, Então- minha missionária? Na faixa etária, hoje eu sou nails, né, design, então de 100 para cima. Amém. Né? Se a gente for analisar, Amém. vamos supor, 3 costumo- unhas por dia, a gente, né, tem um lucro Eu, muito bom. eu até brinco que eu vou para os Estados Unidos porque eu quero cobrar minha unha 220. Então, assim, eu já quero deixar E tá barato. nesse podcast 280 Unha básica, né? básica, A unha tá? básica. Renan, tem que ser assim para fluir. Pessoal, good morning, good afternoon, good evening. Então, para quem me conhece, eu sou a pastora Renata. Em breve já vou estar aí, né? Lá nos States. Eu sempre falo isso na minha live. Eu profetizo que isso aí, lá... Mas isso aí, Eu não tem vou que chegar na profetizar. roupa, eu vou chegar na unha Em e nome de pregando, ó, Jesus. orando. Eu Isso aí, costumo dizer que as profetizando. mulheradas tá tudo aqui ao vivo, que pastora Renata, agora eu quero entrar num contexto aqui que a gente falar também um pouco de vida sentimental. As pessoas não acreditam Eita, que glória. Deus restaura casamento. É verdade. Que Deus não faz o seu Boaz, que já antigamente está solteira. Quantas mulheres que estão na minha live que falam, pastora, eu quero casar. E esse contexto vai dizer que Noemi, ele, né, vai ensinar Ruth a chegar ao Boaz. Verdade. E eu queria perguntar a você, missionária Camila, o que a senhora nessa manhã destrava o povo na vida sentimental? Ai, Jesus. Eita! Eu tô sentindo que mulheres vão casar. Eita, Deus vai glória. restaurar Em nome de casamentos. Jesus, Porque a eu gente só creio. fala, né? Ah, não pode isso, pode aquilo. Eu quero, nesse podcast, destravar Em nome de a Jesus. vida sentimental do povo. Em Né? nome Porque de muita Jesus. gente me pergunta. E eu queria deixar também um pedacinho dessa mensagem do Boaz com a senhora. O Eita, que a meu senhora Deus. me manda pro povo? Então, quando Ruth, ela obedece aquilo que Noemi fala, eu costumo dizer que não tem hipótese para dar errado. Ser Verdade. obediente. É isso aí. Quando você é obediente a Deus, primeiramente, muitas das vezes a pessoas que Deus nos coloca próximo, né? Então não tem hipótese para dar errado. Não tem como dar errado. É uma Verdade. conta que não vai ser errada nunca, É verdade. né? Então, ser obediente primeiramente a Deus e segundo, esperar em Deus. Verdade. Né? Esperar em Deus, porque Ele sabe o que é melhor. Vivemos dias em que mulheres são agredidas, maltratadas, mulheres são diminuídas, Verdade. mulheres passam por relacionamentos abusivos, Verdade. mulheres vivem relacionamentos tóxicos. Então, o que acontece? Se você obedece, Deus não vai te direcionar Não para vai. alguém com essa índole de caráter. De Né? Sabemos narcisista, né? exatamente. Quantos Hoje, homens narcisistas? quantos relacionamentos foi, né? É. Até estourado agora, né? Pela É. pastora Helena Raquel, Helena né? Raquel. Então, é um assunto que a gente tem que falar. Mulheres vivem mal Isso. dentro das igrejas. Mulheres são casadas anos com pessoas narcisistas e não tem Verdade. coragem de falar desse Não tem assunto. coragem, Né? é Foi verdade. algo que foi liberado e através desse podcast também a gente precisa estar falando Verdade. sobre isso. Mulheres, esperem o seu Boaz com paciência. Verdade. Olha Eu sempre com um falo olhar isso. de cuidado, porque antigamente a gente dizia que é varão, é da igreja. Era o sinônimo de Benção. né, bênção. De Deus. Hoje não. Hoje não. Hoje, se você não for direcionado por Por Deus, você é frustrado no relacionamento. Verdade. Você é frustrado em várias áreas da sua vida, não só como, né, no relacionamento, mas também em todas as áreas. Então, esperar em Deus é ser direcionado, ser guiado pelos céus, é você obedecer e observar com discernimento o que é e o que não é. Então, para as mulheres que hoje vivem, né, solteiras, assim como eu ainda, Ali, ó, fala ali Eu pra já te ela. via casada. Em nome Calma. de Jesus, o Boaz está chegando. Tá chegando. Tá chegando o teu Espere. Boaz. Não então, tenha eu pressa. costumo dizer Verdade. que o meu crivo de... Queria nem estar falando isso aqui hoje, mas Vai, irmã. o meu crivo de... A minha régua, na realidade, de escolha ficou muito alto. Tá certo, Tá você é certo. cara. Entendeu? Ficou muito Você é alto. princesa, Então não é você é qualquer filha do um. rei, Eu não isso posso aí. escolher qualquer pessoa, Não, tá tanto certo. para amizades quanto para relacionamento. Eu não Isso. posso. Por quê? Verdade. Porque eu até falei ontem lá com a cliente minha sobre isso. Eu não posso ter qualquer pessoa do meu lado.
Porque quem tá do meu lado, eu sempre, minhas amigas sabem, então aqui elas sabem que eu sou daquelas que, vambora, vamos fazer, não vai dar certo, você vai conseguir. Então, assim, não pode qualquer pessoa estar do meu lado, porque a gente sabe que a inveja, o olho grande, as Verdade. pessoas, né, sentem, muitas das vezes, tá do seu lado, mas não suporta ver a honra de Deus na sua É vida. É verdade. Meu Então, Deus, quando é a gente coloca forte. qualquer pessoa no Isso. nosso lado, lá na frente dá problema. É verdade. Então, assim, é na vida sentimental, é na vida familiar, é na vida, Tudo. sabe, em todas as áreas. Tem homens que têm ciúme da Tem sua homens própria que mulher, não que não acredita, não suporta o suporta ministério da isso aí. mulher. É verdade. Tem homens Tem que ciúme não... da unção que Deus derrama sobre É a sobre mulher. isso. Então, não pode ser qualquer um. É Como eu verdade. costumo dizer que eu tenho um carinho muito grande com uma... assim, eu não sei se ela é mentora, eu tenho um carinho muito grande com a Fernanda. E eu sempre falo da Scatireia. Infelizmente, a Scatireia, ela começou a falar, viralizou, e hoje, assim, não pegando a carona dela, mas infelizmente tem mulheres que sofrem com Catireia, porque Catireia entra na vida para querer destruir o casamento. É verdade. Mas eu quero dizer para você perseverar em oração, em jejum, que Deus ele tem o poder de restaurar a tua vida. Mas quero dizer uma coisa para você, missionária Camila. Se prepara, que o teu Boaz está chegando e vai ser do teu nível. Glória, Lá é baixo verdade. de Cova Neve. Foi por isso que eu abrangi esse texto à senhora. Porque eu falei, Jesus, o senhor mandou falar aí para ela, e aí? Deus falou, ó, vai. Que vai dar certo, amém? Amém. Eu Quero recebo. agradecer esse primeiro episódio, né? Agradecer, né, Renan? Pode finalizar? Quero agradecer para a gente beber uma água, que a cantora tá chegando. E eu louvo o Senhor por esse momento. Quero agradecer vocês por me dar a oportunidade de estar no meu podcast, né? No nosso, né? É verdade. Eu quero agradecer ao Senhor porque diante de 2 anos, foi 2 anos e meio, 3 anos. Eu até brinco assim de todas as áreas, mas eu quero pedir vocês para seguir. Segue lá, né? Coisa mais linda. Hoje em dia a gente trabalha com a nossa T-shirt. A gente tem... Muitos não acreditaram no nosso projeto, mas Deus tem honrado, como aqui o podcast. Demorou voltar, mas voltamos. Passei o período da maternidade. Agora a maternidade já está dando retorno, né? 1 ano e 9 meses. Agora já sabe falar, mamãe, eu quero água, né? Mamãe, me ajuda. Grande foi difícil ter Ayla, foi um momento muito difícil para mim, mas eu superei e hoje a Ayla já saiu da área de risco. A Ayla hoje já pode comer algumas coisas, porque não podia comer. E minha filha Tamires, né, com 26 anos, Deus tem feito o sobrenatural. De manhã queria vir, mãe, mas o horário não bateu. Mas estamos aqui, eu quero abençoar a família da Andréia, que Deus abençoe nome de seu Jesus. esposo, pastor, Wagner, né? É Wagner, acertei o nome dele? Que às vezes eu erro. Que Deus abençoe, que Deus abençoe sua vida, sua equipe, que o Senhor venha fazer o extraordinário, amém? E eu tenho certeza que esse projeto seu já foi, Deus já assinou. Em nome de Jesus. E não só como o seu, mas como o da bispa, Deus Amém. já Verdade. assinou Eu creio. o Eu creio. projeto, Eu né? Em tomo nome de posse. Jesus. Eu costumo dizer, eu até falei para bispa, se eu falar agora que a gente tem uma ONG, o inimigo vai tentar fazer de tudo, mas Deus ele já jogou por terra e já deu vitória. Quero dizer para você que está aí na câmera olhando para mim, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, porque Deus ele é maior. Como a pastora Andréia falou, ele permitiu abrir o mar vermelho, né? Caiu tudo por terra, todo mal. Sabe o que Deus me deu aqui agora? Que a inveja caiu por terra, o olho grande Em caiu nome por de terra, Jesus. a Eu creio. ambição caiu por terra, Em porque nome ele vai de Jesus. selecionar do nosso lado pessoas certas, amém? Amém. Eu termino esse primeiro episódio dizendo, vai ressuscitar em meio aos vales. Não tem outra palavra para dizer. Aleluia. Deus vai fazer você ressuscitar em meio aos vales. Porque muitos podcasts, não estou batendo em ninguém, muitas pessoas querem falar de prosperidade. Ensina a passar o povo, porque muitas igrejas, hoje eu sou pastora, tenho o meu ministério, fica na estrada do Matual 3123A. Temos a nossa igreja, mas o povo quer ensinar ao povo sempre vencer. Vai ter hora que você vai precisar recuar para você poder aprender a crescer. Foi o que o Senhor mandou dizer. E eu fecho esse primeiro episódio dizendo, vai vir muito mais. Porque Eu quando creio. Deus bota a mão,
Nada impede aquilo que Deus tem para minha vida e para sua vida. Verdade. Já deu certo, amém? Amém. Que Deus abençoe. Quero Deus finalizar abençoe. com uma oração, pastora Andréia. Amém. Gosto muito da pastora Andréia orando, mulher Oh, de meu guerra. Eu Pensa amo na muito. mulher de guerra. Ela chega na... Uma coisa que eu aprendi com a pastora Andréia. Paralisa o inimigo, Jesus. Porque eu não orava tá desse paralisado. jeito. Eu não orava assim, sabe? E eu achei graça nisso de Glória a Deus. Deus. Paralisa os meus inimigos nessa Amém, hora. Jesus. Porque Aleluia. isso aí é uma senha sua. Paralisa o inimigo. Pastor Andréia, se prepara, porque hoje ele está paralisando os nossos inimigos. Creio. Amém. Amém? Ora aí, pastor Em André. nome de Agradece o Jesus. Senhor. Deus, queremos te Oh, glória. agradecer, Senhor Aleluia, amado, Jesus. por esta Eis-me aqui. oportunidade única, ó Deus. É Traga verdade. ao qual o Senhor nos patrocinadores, deu, Jesus, para nos meu Pai ajudar. amado, na manhã deste dia. Laba, chubi, Ó Deus querido, eu quero glorificar o teu Candaravacho nome devassa. sobre a vida da pastora Renata. Oh, Sim, glória. meu Ó Deus. meu Senhor amado, ó Pai Nós querido, ao qual abençoamos, foi o Pai, tua canal, filha. Senhor amado, juntamente com a Honra a bispa. tua serva. Ó meu Senhor amado, para nos Aleluia, fazer chegar a este Jesus. lugar. É verdade. Ah, Senhor amado, ó Pai querido, a todo momento, meu Pai querido, que nós estamos aqui. Eu vi, meu Pai amado, ó Deus da glória, um varão entrando, meu Senhor da glória. Ó Pai querido, e se posicionando do lado da pastora Renata. Eita, Abadacalabandaraio. Jesus. Ah, Senhor amado, ó Pai querido, da chuva de caio. Ó meu Senhor amado, ó Deus da glória, tu coloca hoje algo na mão da tua filha, Senhor. Eita. Pai, no nome de Jesus Cristo, ó meu Senhor amado. Ó Deus eterno, hoje o Senhor abre, meu Pai amado, ó Pai querido. Ó meu Senhor amado, sobre a vida da tua Eu filha. creio, Ó meu Senhor amado, ó Pai querido, ó Deus, há um trabalhar, Senhor amado, a favor da tua filha nesta manhã. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, ó meu Senhor amado, pelo poder da tua palavra que foi liberada. Em teu nome nós fomos reunidos aqui neste lugar, É verdade, Senhor amado. Jesus. E pelo poder da tua palavra, Senhor amado, ó Pai querido, tem exército inimigo, meu Pai amado, Aleluia, sendo tombado. Jesus. Ó Pai amado, ó Pai querido, porque aquilo que o Senhor abriu para nossas vidas, meu Senhor da glória, o adversário não vai impedir, ó Deus. Aleluia. Eu creio. No nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, essa travessia já está acontecendo. Essa travessia, meu Pai amado, ó Pai querido, já está acontecendo na nossa Eu vida. creio. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, ó meu Senhor amado, ó Deus da glória, o que tua filha enfrentou lá atrás, hoje, meu Pai amado, ela nunca mais enfrentará. Eu creio. Eme dará, chume dará, eme na calachou, podcast diferente. Eme na Vai calamanto, pegar, já derevá, saraia, Ai, chúria. Jesus, No nome do eterno. Amanda Calachube Daio. Ah, Senhor da glória, tu coloca novas festas sobre a tua Deus filha. tremendo. Tu coloca o anel de honra, reminará, derevassa. Tu coloca uma coroa, meu Pai amado, ó Pai querido. Ó Deus, Anara, chume de calamanto, derevassa, naigo. Ó meu Senhor amado, ó Pai querido, porque o Senhor, tu desceu nesta terra, meu Pai, para poder honrar a tua filha. Ó meu Senhor amado, ó Pai querido, porque por ela ela parava, por ela era mandar calabandaraio, meu Senhor amado, ó Pai querido, ela parava com tudo na terra, me dá show derivassa. Ó meu Senhor amado, ó Pai querido, mas o Senhor me mostra, me dará show derivassa. Tu me mostra, meu Pai amado, na mão da tua filha. Um canudo de formatura. E o Senhor manda dizer para ela: tu passaste pela prova e foi aprovada. Rebida calabada xandarai. Tu passaste por este processo e foi aprovada. Minara subinai. Oh, meu Senhor, meu Senhor. Pai, há uma mudança. Há um novo recomeço, Senhor da glória. Ah, Jesus, tu vai mexer aí, meu Pai amado, ó Pai querido, nesse sistema, meu Pai amado, dessa rede. Tu vai, meu Pai amado, ó Pai querido, alavancar tua filha, porque foi ao lugar onde o inimigo
inimigo quis envergonhar ela na terra. E vai ser um lugar, meu Pai amado, onde vai ser anunciado. Ó Deus querido, a tua honra sobre a vida dela. No nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, cobre ela com teu sangue, a sua Sim, meu casa, a Deus. sua família. Em nome Ó de Pai Jesus. amado, ó Pai querido, e abençoa as de nossas Jesus. vidas Sim, no Deus. nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Oh, glória. O varão, ele entrava, ele parava ali. Daqui a pouco eu vi ele aqui, ele ficava do teu lado. A todo momento eu tô assim, a gente tá conversando, que mistério é esse? E agora, na oração, Deus, ele começou a desenrolar, pastor. Eu falei, Senhor, a tua filha não está estudando, que mistério de canudo de formatura é essa? O Senhor falava comigo, foi o processo que ela passou. Verdade. E eu, Senhor, aprovei. Tenho uma honra de Deus. Eu creio. Via um destravar terrível na tua rede no TikTok. Eu vi assim, ó, muito grande, muito grande. Muito grande. Eu via o varão abrindo assim uma carta e abrindo assim Meu pra você. Deus. O varão nessa manhã, ele destravou sobre a tua vida. Aleluia, Em nome de Jesus. Jesus. O Senhor destravou. Destravou. Eu via ele colocando coroa na tua cabeça. Amém. E a todo momento, todo esse mover, no final eu via ele vir com um manto para te proteger. Amém. Para te proteger, porque verdadeiramente tem hora que aquilo que Deus ele faz, a gente tem que ter uma proteção dele e a sabedoria. Porque tem coisas que Deus faz que realmente não precisa, não pode ser exposto. Aleluia. Tem que ficar entre você e ele. Aham. Que é como a gente estava conversando. Dentro desse meio tem muito lobo, É. tem muito salteador. Então a gente tem que ter muito cuidado. Jesus. E eu vi o céu cuidando. Eu creio. Eu Cuidando pensei em de desistir você. desse podcast. E Deus falou pra mim, não desista. Não desista. E eu creio Deus vai te honrar. que Deus vai Vai. fazer o extraordinário. Eu achei Renan na minha vida para me ajudar. Para quem não sabe, é uma pessoa, né? Um produtor, né, Renan? Eu creio que já deu certo. A gente vai ficar aqui. O nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Em nome de Jesus. Achei o lugar. Eu acho que Deus deu a senha certa na hora certa para o nome dele ser verdade. glorificado. Pessoas novas, né? E eu creio que Deus também está Novas trabalhando. alianças. Deus está no negócio.